Bom dia, queridos. O texto indicado em nosso plano de leitura bíblica para o dia de hoje, 5 de agosto, é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos 3 e 4. Nestes capítulos, Paulo se utiliza de duas imagens, figuras de linguagem, por assim dizer, para nos comunicar o Evangelho e o poder transformador de vida que esse Evangelho tem. A carta de Cristo, por assim conhecidos, e os vasos de barro são as duas figuras. Por falta de tempo, nós só vamos tratar hoje rapidamente da primeira figura, ou seja, a carta de Cristo. Depois de ter feito uma defesa do seu ministério, que vinha sendo criticado e desqualificado pelos falsos apóstolos, Paulo inicia o terceiro capítulo fazendo uma pergunta retórica. Verso 1, lemos: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Por que ele pergunta isso? Porque Paulo vinha ele mesmo defendendo o seu ministério apostólico diante dos coríntios em contraposição aos falsos apóstolos. E assim ele conclui o capítulo 2 argumentando: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Infelizmente, isto continua acontecendo em nossos dias. Líderes cristãos, pastores, apóstolos, bispos, mestres, não importa a nomenclatura, não importa como as pessoas se chamam e que títulos se deem, se apresentam a si mesmos como fiéis servos do Senhor, mas que na verdade não passam muitas vezes de negociadores da palavra de Deus visando o lucro pessoal. Paulo, ao contrário, se apresenta aqui como um que é enviado pelo próprio Deus e que por isso fala com sinceridade em Cristo e diante de Deus. Por essa razão, Paulo abre o capítulo 3 perguntando retoricamente: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, pergunta ele, como alguns, referindo-se aos falsos apóstolos, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Paulo não tem necessidade de provar sua credibilidade apostólica diante dos coríntios. Os coríntios conheciam Paulo muito bem. Ele esteve com os coríntios por 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, Atos 18, 1 a 17, temos essa história. Os falsos apóstolos que se infiltraram na comunidade de Corinto depois da saída do Paulo, vinham tentando impor a sua liderança, desqualificando o ministério de Paulo e respaldados em uma carta de recomendação. Bem, nós conhecemos a fragilidade de tais cartas de recomendação. É fácil consegui-las na contratação de pessoas necessariamente idôneas. Busca-se normalmente por referências ou cartas de recomendação. Já fui solicitado a escrever algumas dessas cartas, mas como escrevê-las se você não conhece a fundo a pessoa que a solicita? E por outro lado, é altamente suspeito quando alguém se recomenda a si mesmo. Eu me conheço muito bem e poderia me recomendar a mim mesmo como uma pessoa de confiança, uma pessoa idônea. Contudo, no momento em que eu faço isso, colocaria a minha credibilidade sob suspeita. Afinal, quem se recomenda a si mesmo? É isso que Paulo está perguntando aqui de forma retórica. E assim ele segue em sua argumentação, verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta de recomendação, por assim dizer, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ele reivindica os próprios coríntios, sua existência, sua vida em Cristo, como se fosse a única carta de recomendação de que ele necessita. Uma carta conhecida e lida por todos. Ou seja, a própria existência da comunidade de Corinto é a prova que autentica o seu ministério.
Como pessoas que creem em Cristo, pessoas que vivem pela fé no Senhor, os próprios coríntios são a maior recomendação terrena da integridade e da sinceridade do trabalho do ministério de Paulo. Ou, como ele diz explicitamente no verso 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. E, na verdade, acho que seria melhor talvez traduzir: vocês mostram ser uma carta do Cristo, do Messias, colocada sob os nossos cuidados. Afinal, não é Paulo que gera fé e, consequentemente, gera cristãos, gera a igreja. Isto é obra do próprio Deus através do seu Santo Espírito, que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Por isso os coríntios são carta de Cristo e não carta de Paulo. Ou seja, se somos igreja de Cristo, devemos isso unicamente à graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não devemos isso a pastor A, B, C ou D. Pertencemos todos ao Senhor da igreja, ao cabeça, que é Cristo Jesus, o bom pastor. Assim também nós, como igreja gerada pelo Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, devemos ser carta de Cristo, conhecida e lida por todos que vivem ao nosso derredor nessa cidade. Evangelho ambulante, dá para dizer assim, no sentido de que todos nós temos em nosso coração, em nosso viver, a presença do Cristo vivo que se reflete em nossa existência. E vejam assim as nossas obras não como feitas por nós, mas para glorificar o Pai. Que assim seja o nosso viver. Amém.